tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a relação entre a alimentação e o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade. Quais são os alimentos que podem ajudar a melhorar, a controlar o quadro e quais são os que podem piorar e você deve evitar consumir. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu vou falar déficit de atenção, hiperatividade, porque acaba sendo mais fácil de falar aqui no vídeo do que o nome inteiro dele completo. Esse vídeo aqui foi muito pedido para mim, principalmente por mães de crianças que têm hiperatividade, querem saber quais são os melhores e piores alimentos para consumir no dia a dia. Esse é um assunto que realmente deve ser falado, porque alguns estudos já verificaram que a alimentação pode impactar positivamente na hiperatividade, enquanto outros alimentos, né, por outro lado, podem piorar o acompanhamento, né, o manejo dessa condição. Então é muito importante que a gente saiba oferecer os melhores alimentos para os nossos filhos. Eu falo isso porque normalmente o déficit de atenção e hiperatividade é mais diagnosticado em crianças. Claro que existem adultos com déficit de atenção, mas normalmente é mais difícil chegar no diagnóstico em adulto, até porque na idade escolar é onde normalmente se percebem os primeiros sintomas. E eles realmente estão muito relacionados com essa própria questão de atenção e hiperatividade. Eu vou falar mais para você isso aqui agora. Muitas vezes, se seu filho tem déficit de atenção e hiperatividade, você já deve ter sido chamada pelo professor do colégio para conversar sobre a postura dele em sala de aula. Isso porque muitas pessoas que sofrem com déficit de atenção podem parecer desinteressadas. Elas não são desinteressadas, elas têm realmente uma dificuldade em se concentrar, em prestar atenção naquilo que está sendo passado para ela naquele momento. Então, pode ser aquela criança que vive com aquele olhar sonhador, parece que está ali olhando para você, mas está com a cabeça em outra coisa, pensando em outra coisa, ela está realmente com a criatividade rolando solta ali. Pode ser aquela pessoa que tem dificuldade de continuar no mesmo assunto. Você começa a falar de uma coisa, você vê que ela está olhando para você, mas está pensando em outra coisa e fala outra coisa que não tinha nada a ver com aquele assunto que você estava falando. Pode ter dificuldade de acompanhar uma aula, de acompanhar uma linha de raciocínio. Isso porque a dificuldade de concentração acaba sendo muito grande pela pessoa ser uma pessoa hiperestimulada. Normalmente também são crianças que ficam pouco tempo sentada. Às vezes aquela criança está no meio do jantar, levanta, fica em pé, comendo em pé, levanta, senta, vai pegar uma coisa no quarto e volta. Muito realmente ativa. E às vezes essas crianças também têm dificuldade para dormir, justamente por uma questão de hiperatividade associada. É importante falar que essa é uma condição de saúde porque muitas crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade são tidas como crianças mal criadas, criança mal educada, criança sem limite, e isso não é verdade. Ela realmente tem uma incapacidade de entender a hora de algumas coisas, o risco de algumas coisas, que ela até mesmo se coloca em risco às vezes por estar muito distraída, tá muito desatenta, querer brincar muito, fazer as coisas muito rápido, não prestar atenção que tem alguma coisa que colocava ela em risco ali. Então é importante a gente diminuir esses estigmas, né? Acabar com esses estigmas de uma vez por todas. No caso dos adultos especificamente, eles têm mais dificuldade no aprendizado, problemas do sono, distúrbios do sono, um sono intermitente, dificuldades para dormir, até mesmo insônia em alguns casos. Muitos deles têm depressão, podem ter problema para entender alguma coisa que está sendo dita, justamente porque às vezes se desconcentram no meio da frase, podem ter problemas relacionados a ver ou até mesmo ouvir alguma coisa que está sendo dita para eles. É importante falar que o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vai ser feito por um médico que vai fazer um questionário, avaliar a pessoa em questão, talvez até mesmo conversar com outros familiares para chegar a esse diagnóstico. Porque muitas vezes também pode ser que a criança seja desatenta ou o adulto seja desatento, é uma questão de treinar, enfim, né, e de realmente conseguir se adaptar à rotina, principalmente as crianças muito pequenas que estão entrando no colégio, isso pode acontecer também, eles estão aprendendo a lidar. Agora, quando isso impacta de forma negativa no dia a dia, quando a pessoa se coloca em risco, acaba tendo notas piores na escola, um pior rendimento no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, pode ser que seja déficit de atenção. Mas, mais uma vez, esse vídeo aqui é meramente informativo e para você chegar a um diagnóstico disso, você vai ter que consultar o seu médico. Vamos começar a falar mais, então, sobre alimentação e o que pode te ajudar e até mesmo piorar o quadro com relação a isso. Primeiro alimento que você deve evitar oferecer ou consumir, né, para uma pessoa que tem hiperatividade é o açúcar branco refinado.
e alimentos que se transformam em açúcar muito rapidamente no seu corpo, como pão branco, macarrão branco, bolo, produto de pastelaria, alimentos muito ricos em açúcar ou que se transformam em açúcar muito rápido. Isso porque o açúcar ele é muito rapidamente absorvido pelo nosso corpo. Então, ele passa rapidamente do estômago para o intestino, do intestino para a corrente sanguínea e entra uma quantidade muito grande de uma vez só no seu organismo. Então, quando dá essa entrada de açúcar no corpo, a pessoa fica muito agitada, porque é muita energia de uma vez só. A gente até faz uma comparação com aquelas festinhas infantis, né, que as criancinhas têm brigadeiro, tem pirulito, tem bolo, tomam suco e ficam elétricas para lá e para cá, brincando, né? Mas porque realmente as pessoas que são mais expostas a açúcar têm uma tendência a ficarem mais agitadas. Então é mais importante que você consuma ou ofereça, né, para a criança alimentos com baixo índice glicêmico. Isso não vai querer dizer que ela não vai poder comer doce, porque, né, enfim, tem que ter o prazer da alimentação, principalmente para as crianças, para não se sentirem diferentes das outras, mas doces naturais de frutas, com adoçantes que sejam naturais, por exemplo, uma estévia, e até mesmo com baixo índice glicêmico são melhores opções, até mesmo na alimentação de uma maneira geral. Eu tenho muitas receitas de doces saudáveis aqui, receitas de massa, receitas de escondidinho, receitas assim que criança gosta, né? E vou deixar essas receitas aqui embaixo na descrição para te ajudar também com menos carboidrato e com a velocidade de absorção mais lenta. Lembra que os melhores carboidratos com índice glicêmico mais baixo, como eu falei, né, são os de absorção mais lenta, são os mais ricos em fibra. Então, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, são as melhores opções. O arroz integral é uma opção boa também, principalmente se você casar com uma leguminosa dessa. A batata doce, qualquer alimento que tenha um índice glicêmico mais baixo vai ser mais interessante. Uma dica legal também é focar em proteínas de bom valor biológico, ou seja, proteínas saudáveis, carne, frango, peixe, ovo. Evita, né, obviamente, salsicha, enlatados, nuggets, alimentos muito processados, porque o valor biológico da proteína vai ajudar na formação de alguns neurotransmissores do nosso cérebro, a gente já sabe disso. E além disso, a proteína tem um papel complementar de ajudar a diminuir esses picos de glicose no sangue. Ela ajuda a controlar a absorção da glicose, melhora, diminui o índice glicêmico da refeição, dá mais saciedade. Então, é mais interessante ser consumido. E se você fracionar as necessidades de proteína no dia a dia, vai ser melhor ainda. Então, o ideal é que o café da manhã tenha um pouquinho de proteína, um iogurte, um leite, por exemplo. No almoço e no jantar sempre é mais fácil, né? Que dá pra botar um ovo, um frango, um peixe, uma carne. E lembra de no lanche da tarde também ter proteína. Pode ser através de um iogurte, de um queijinho, uma pastinha de frango, porque aí dessa forma, oferecendo um sanduíche de frango, por exemplo, ao invés de um pão com manteiga, a oscilação de glicose vai ser menor e vai ter um melhor controle desse pico de energia. Outra coisa que você pode tentar acrescentar mais no dia a dia são alimentos fontes de ômega 3. Isso porque o ômega 3 normalmente é mais baixo em pessoas que sofrem com déficit de atenção do que em pessoas que não têm déficit de atenção. E a gente sabe também que o nosso cérebro todo é composto de neurônios, né, e que eles são revolvidos, né, na verdade, rodeados pela bainha de mielina, que é uma forma de gordura. E dependendo da qualidade da gordura que você tem, que você ingere no seu dia a dia, melhores vão ser as sinapses cruzadas, a associação de informação, a memória. Então, como ele melhora a parte estrutural do cérebro mesmo e a parte cognitiva, ele é indicado nesses casos. A gente sempre fala, né, do salmão, do peixe gordo de água profunda. Lembra que existem peixes acessíveis também, o atum, mesmo enlatado, a sardinha, são boas opções. E também dá para ir para um lado mais neutro, porque às vezes o paladar da criança, né, não quer comer peixes com sabor mais forte. Então lembra da chia, da linhaça, que você pode botar no leite, na vitamina, botar por cima da saladinha misturada no feijão, porque eles naturalmente são precursores do ômega 3 e podem ajudar nesse sentido também. Teve um estudo super legal na Suécia que foi feito oferecendo suplemento de ômega 3 para as crianças e foi verificado que depois de 3 meses de suplementação diária, 25% delas, que é uma quantidade super grande, tiveram melhoras nos sintomas e no manejo emocional mesmo do déficit de atenção. Então, se você quiser suplementar também é uma boa opção. Mas lembra também que é muito fácil a gente conseguir de fontes alimentares. É importante também verificar os níveis de ferro da pessoa que tem déficit de atenção. Isso porque muitas vezes elas têm algum tipo de carência subclínica. Nem sempre só o hemograma estando bom, a pessoa não tem carência de ferro. Então é importante dosar também a transferrina e a ferritina para verificar como estão os estoques de ferro, porque os estudos verificaram que pessoas que têm déficit de atenção e têm bons níveis de ferro têm melhora
nos sintomas. Lembra que boas fontes de ferro são as carnes, o frango, o peixe, os vegetais verdes escuros, os feijões. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre os melhores alimentos para anemia que se encaixam bem aí e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. É importante também verificar se a pessoa consome bons níveis de zinco e magnésio, principalmente porque o zinco ajuda a regular a dopamina, que é aquele nosso neurotransmissor que acalma, né? Faz aquela, dá aquela centrada, aquela acalmada, aquela relaxada. Então é importante que os níveis de dopamina estejam bem regulados no corpo de quem tem déficit de atenção. Lembra que boas fontes de zinco e magnésio são as sementes, de uma maneira geral, a semente de abóbora é incrível, as sementes oleaginosas são boas fontes para você acrescentar, até mesmo chocolate amargo. Então, né, se falando de criança, pode ser uma boa opção para você pensar no dia a dia, ou você também pode partir para suplementação dependendo da sua linha, do que seu médico fala. É importante também tentar minimizar ao máximo possível o uso de produtos químicos e produtos com pesticidas. O ideal seria que você consumisse os alimentos orgânicos, porque eles são completamente livres de pesticida, porque eles podem interferir no funcionamento cerebral, enfim, na excitação da pessoa também. Se você não conseguir utilizar o alimento orgânico por uma questão de preço, lembra que o bicarbonato de sódio, deixar de molho no bicarbonato de sódio pode reduzir significativamente, em até mais de 90%, dependendo do pesticida, a presença dele no produto. Então, vale muito a pena. Normalmente você usa 1 litro de água para uma colher de sopa de bicarbonato e deixa de molho por 15 minutos. Tem um vídeo falando mais sobre agrotóxico aqui, dando outras dicas, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. É muito importante também você prestar atenção nas sensibilidades alimentares de cada um, porque muitas pessoas que sofrem com déficit de atenção têm algum tipo de alergia ou intolerância alimentar que está presente ali sem ter sido percebida. Às vezes não é uma doença celíaca, mas é uma sensibilidade ao glúten não celíaca, por exemplo. Então a pessoa tem aqueles gases, desconforto, distensão abdominal, mas não chega a ter episódios de diarreia, assim, muito evidentes. Então a pessoa se sente mal, irritada, fica mais agitada ao longo do dia. A mesma coisa com uma intolerância mais suave à lactose, que às vezes pode causar um desconforto e a pessoa fica mais irritada. Então tenta fazer uma dieta de exclusão, se for o caso, de repente, uma semana pode retirar os laticínios, os lácteos de uma maneira mais ampla, ver como é que a pessoa fica, volta a consumir e tira o glúten, ver como é que a pessoa fica, volta e aí tira depois os dois para ver se teve alguma diferença entre um e outro, porque se você tirar tudo de uma vez, você não vai saber o que ajudou. E por último, cuidado com a cafeína. A gente sabe que a cafeína não deve ser oferecida para crianças, porque pode realmente ser prejudicial nessa parte de formação do cérebro. E muitas pessoas falam, mas meu filho não toma café, Patrícia, não tem problema. Cuidado com a quantidade de mate no dia a dia, cuidado com a quantidade de refrigerante à base de cola, qualquer tipo de produto que tenha cafeína e que você não esteja percebendo o que está dando para o seu filho. Isso pode despertar, né? Aumentar o gatilho para a hiperatividade, fica mais difícil o controle dela também. Me conta aqui embaixo, então, se tem algum alimento que para você ou para o seu filho melhora ou piora o quadro de hiperatividade e o que você faz para tentar administrar isso no dia a dia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, isso me ajuda muito. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece, compartilha. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!